meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e eu tô aqui hoje para falar com você sobre treino no rolo. Vamos falar se vale a pena você fazer treino no rolo, o que tem disponível no mercado hoje, os tipos de rolo que você pode estar adquirindo e qual é a vantagem e desvantagens desses rolos, assim como qual é a vantagem e desvantagem de você fazer um treino no rolo e assim como qual ou como fazer o seu treino no rolo, certo? Primeira pergunta então é o quê? Cris, vale a pena ter um rolo em casa? Eu acredito que vale. Eu sempre recomendo para os meus atletas e eu tenho em casa. Por quê? Treinar no rolo é muito eficiente em situações como quando você está com tempo apertado ou pouco tempo para treinar. Se você mora numa grande cidade, numa metrópole, por exemplo, quem mora em São Paulo tem muita dificuldade de deslocamento. Eu tenho amigos que moram em São Paulo que da casa deles até uma estrada onde eles consigam pedalar em segurança, eles têm que percorrer 30 quilômetros. E isso, para muita gente, ida e volta é inviável em um dia. Pensando que você tem que trabalhar, que você tem que cuidar dos seus filhos, que você tem que dar atenção para sua família, para os seus amigos, você perder 60 quilômetros no trânsito para realizar o seu treino por dia acaba sendo realmente inviável. Dias de chuva também é interessante você ter um rolo em casa, você pode adaptar ele para fazer em casa e assim você acaba não perdendo a sequência de treino. E também dias muito frio, né? Você pode fazer a mesma coisa. Então, o que a gente tem disponível no mercado hoje? A gente tem o rolo de equilíbrio, que ele é com 3 cilindros, 2 cilindros são ligados por uma borracha, por uma corda, alguma coisa assim, e aí exige com que você tenha mais controle do seu movimento e muito mais concentração também para você fazer um trabalho nesse tipo de rolo. Nós temos o rolo fixo, que é um rolo mais simples, você deixa a roda traseira da sua bike presa no rolo, tem um suportezinho para que você coloque na roda da frente e aí você não fique com a bike inclinada, com a frente da bike inclinada para baixo. Esse rolo também é muito legal, principalmente para atletas que têm dificuldade para ficar em pé no rolo fixo. Entre um rolo e outro, entre o rolo fixo e o rolo de equilíbrio, eu particularmente prefiro o rolo de equilíbrio, justamente por ele fazer com que você tenha um maior nível de concentração durante o seu treinamento e exige com que você trabalhe o seu equilíbrio, assim como a eficiência, a mecânica da sua pedalada, porque se você tiver com a pedalada muito quadrada, tiver com pontos mais intensos, vai ser mais difícil para você ficar em pé no rolo. Então, o rolo de equilíbrio, além dele proporcionar para você estar realizando o seu treino, ele também faz com que você tenha uma mecânica mais eficiente, mais suave, porque senão você não vai conseguir equilibrar, certo? O rolo fixo também é interessante. Tem o rolo fixo, o rolo de equilíbrio e hoje a gente já tem os turbos de treinamento, que são rolo que permite com que você sincronize com algumas plataformas online, tipo Zwift, Training Road, alguma coisa assim, e alguns deles vêm até com um medidor de potência. Eles permitem com que essa sincronização com essas plataformas faz até com que você consiga simular, por exemplo, até 25 ou 30% de inclinação na subida. Tem um rolo muito interessante da Tacx, até que eu fiz um teste nele numa feira, que faz com que você simule estar pedalando num paralelepípedo, assim como qualquer outro tipo de terreno. Esses turbo hoje em dia, ele também proporciona essas vantagens para você. Cris, qual que é o melhor? É muito complicado eu falar para um atleta qual que é o melhor. Por quê? Depende muito de quanto você pretende investir num rolo. Se você quer investir aí na casa de 300 a 700 reais, eu sugiro fortemente que você compre um rolo solto, né? Um rolo de equilíbrio, pelas N vantagens que eu já falei para vocês aqui. Agora, se vocês têm alguns né, para investir, eu acho que um turbo vai deixar o seu treino mais eficiente, vai otimizar ainda mais o seu treinamento, principalmente por ter dados de potência, você tem condições de simular a inclinação. Tem até um detalhe também, o rolo, o turbo, né, de treinamento, ele tem uma resistência maior, porque tem toda uma diferença lá na montagem dele, ele tem uma resistência maior com relação ao rolo de equilíbrio. Desses três, o rolo de equilíbrio, na teoria, ele é o que tem menor resistência, ou seja, ele é que tem menor atrito. Resumindo, talvez seja o mais fácil de pedalar com relação à leveza de girar o pedal. Alguns rolos simples, fixo,
permite com que você faça um ajuste ali atrás e você consegue aumentar o atrito no seu pneu. E o rolo turbo também. Já o rolo simples não permite isso daí, tá? Ah, Cris, mas vai ter mais gasto do pneu da bike? Sim. O rolo fixo, ele tem, sim, ele consome, né, mais o pneu da sua bicicleta do que o rolo de equilíbrio. Na prática, né, qual que é as vantagens e desvantagens de você realizar o seu treino no rolo? Além das vantagens, né, que eu já falei no início do vídeo. A vantagem é o quê? Você consegue controlar melhor a intensidade no qual você imprime, principalmente porque você não tem que ficar parando um semáforo, ou quando tiver um cruzamento na estrada, ou na trilha e tal. Você é mais constante. Então você consegue controlar isso daí, consegue controlar também o tempo, né, de uma forma melhor, porque vamos supor, às vezes você tá na estrada, vai começar a descer e você tem que fazer um tiro de zona 5. Meu Deus! Como que eu vou fazer um tiro de zona 5 na descida? Apesar de eu recomendar, né? Mas isso aí também é mais fácil de você controlar num treino que você fizer no rolo. Além de exigir no rolo de equilíbrio um maior equilíbrio e melhorar a mecânica da sua pedalada. Porque você, como eu falei anteriormente, você não pode ter uma pedalada quadrada, porque senão vai ficar mais difícil para você manter o equilíbrio. Qual que é a principal desvantagem? A principal desvantagem é as principais, né? O atrito, que não é a mesma coisa do asfalto ou da trilha. A outra desvantagem que tem também é o fato de consumir mais o pneu da sua bicicleta. E na minha opinião, a principal desvantagem de treinar no rolo é que, por mais que a tecnologia esteja extremamente presente nesse tipo de equipamento, ele ainda não é a mesma coisa que você fazer o seu treino na estrada ou numa trilha. E essa parte desse vídeo é muito importante. Eu quero que você reflita o seguinte: por mais que o rolo simule as condições de estrada ou de trilha, não vai ser a mesma coisa. E se fosse, os profissionais não iriam para as montanhas, e nem para as trilhas, e nem para a trilha de XCO e nada. Eles ficariam apenas em casa, na frente da televisão, realizando o seu treinamento. Tomar chuva e treinar na neve, para quê se você tem um rolo que simula tudo na sua casa? Não é bem assim, né? Ok. Tem atletas profissionais que, quando eles voltam de alguma fratura, principalmente uma fratura na clavícula, eles passam horas e horas treinando no rolo, sim, porque eles precisam ganhar tempo. E aí o rolo faz com que o atleta ganhe tempo nessas condições. Mas vocês podem ter certeza que quando ele tiver condições físicas, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a bicicleta dele e ir tomar vento na cara, tomar chuva, tomar sol, subir montanha, descer trilha, porque é isso aí que faz com que o atleta realmente esteja apto para as condições que ele vai enfrentar. A não ser que você seja um amante do esporte, mas pouco vai para as trilhas e estradas. E aí, Cris, eu quero apenas estar na ativa e eu amo pedalar e a tecnologia hoje proporciona com que você conheça Milão em cima de uma bicicleta dentro da sua sala. É exatamente isso que eu estou falando para você. Existe rolo que você sincroniza com a sua televisão, ele tem lá as estradas de Milão e você vai pedalar em Milão, vai pedalar na Suíça e por aí se vai. Mas é sempre dentro da sua sala, não tem o vento na cara, não tem o sol, não tem um amigo do lado para tomar uma cerveja e comer uma coxinha no final do treino. Seguindo então, como que eu posso fazer, como que eu posso adaptar os meus treinos programados, Cris, para fazer no rolo? Eu recomendo fortemente que você tire 30% do seu treino. Primeiro ponto, se na estrada você precisa de 40 minutos para aquecer, no rolo, muitas vezes com 15, 20 minutos você está pronto para começar a parte principal do seu treino. Alguns atletas, dependendo do clima no qual você está, com 10, 12 minutos você está pronto, porque a temperatura ambiente ela é mais alta. E o seu corpo vai ter uma temperatura maior. Então isso faz com que você não precise passar tanto tempo no aquecimento. Vamos supor que você tenha aí 6 tiros programados, faça apenas 4. Vamos supor que você tenha tiros longos, quebra esses tiros na metade. Terminou o treino, geralmente na estrada ou na trilha, eu peço para o meu atleta usar uns 20 minutos para dar uma soltadinha e tal. Quando você terminar o seu treino no rolo, gira 5 minutos, bem levinho, só para abaixar a adrenalina, abaixar a sua frequência cardíaca, dar uma soltada nas pernas e aí você já pode finalizar o seu treino. Tudo isso por quê? Porque o rolo,
Como muitas vezes o ciclista fica na mesma posição sempre, ele se torna altamente estressante para sua musculatura. E não foi uma ou duas vezes apenas que atletas meus chegaram até a mim para falar: nossa, Cris, eu treinei ontem no rolo e hoje eu estava moído. Isso aconteceu até comigo. Por quê? Porque o treino no rolo deixa a musculatura estressada, principalmente o rolo de equilíbrio, até o rolo solto, né? Porque é mais difícil o rolo de equilíbrio até o rolo fixo, porque você fica ali sentado na mesma posição, usando aquela musculatura do mesmo jeito por horas, horas e horas. No outro dia você vai estar muito cansado. Recomendo fazer treino de 2, 3 horas no rolo? Não. Eu acho que 1 hora no máximo, seja específico ou seja uma recuperação ativa, já está de bom tamanho. Se você tiver uma recuperação ativa, faça 40 minutos de giro bem tranquilo no rolo, porque já vai evitar com que você tenha esse estresse a mais. E uma outra questão também é o controle da intensidade. A intensidade no qual você imprime na bike, na estrada ou na trilha, ela é diferente. Como assim, Cris? A tendência é que no rolo você não consiga atingir zonas tão altas, porque a percepção de esforço fica muito alta no rolo. Então, geralmente a frequência cardíaca ela fica um pouco alterada no rolo, alguns atletas para mais, alguns atletas para menos, e também a potência. Se você for fazer os seus treinos no rolo, usar ele periodicamente para isso, eu recomendo que você faça um FTP ou um FTHR no rolo e tenha os dados de frequência cardíaca ou de potência para você fazer esses treinos no rolo, assim como você também tem que fazer na trilha ou na estrada, para você usar quando você for fazer indoor, e quando você for fazer outdoor, você vai usar os outros dados, tá bom? É interessante você ter essa diferença aí, saber essa diferença de frequência cardíaca e de potência quando você realiza os seus treinos no rolo ou quando você realiza os seus treinos na estrada ou nas trilhas, tá bom? Esse vídeo ficou grande, o conteúdo é extenso, eu queria fazer literalmente tudo ou quase tudo, queria abordar, né, de forma mais aprofundada esse tema para você, por isso que ele acabou ficando tão extenso. Eu espero que tenha sido útil esse tempo que você passou assistindo ele. Se foi interessante para você, não deixe de dar o seu joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda, e compartilha aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, porque isso faz com que o nosso canal cresça ainda mais e a gente possa atingir o maior número de bikers possíveis pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!